Para entender de verdade a essência da Espanha no século XVI, a gente precisa imaginar um mundo onde a linha entre o divino e o demoníaco era incrivelmente fina. Uma época marcada por um choque gigante e fascinante entre um misticismo profundo, super intelectual, e aquela superstição pesada do dia a dia. E o objetivo da nossa análise de hoje é explorar a vida de Teresa de Ávila exatamente por essa lente. É uma viagem por uma era que simplesmente transbordava fervor religioso. Vamos ver como uma única mulher conseguiu navegar por essa extrema paranoia do seu tempo e encontrar uma base espiritual super racional e sólida. Bom, vamos mergulhar nisso com uma atitude incrivelmente ousada que captura bem essa rebeldia. Não considera os demônios mais do que moscas e uma figa para todos os demônios. Parando para analisar, num período histórico que vivia absolutamente paralisado pelo medo constante do diabo e de forças malignas, a Teresa simplesmente trata essas figuras como se fossem insetos irritantes. E isso não é só uma frase de efeito, tá? É um ato genuíno de rebelião. Ela batia de frente com aquela paranoia religiosa intensa que dominava a sociedade. Para compreender o peso real dessas palavras, a gente precisa olhar mais de perto o cenário mental e físico daquela época. Vamos imaginar a cidade de Ávila durante o século de ouro espanhol. Era uma sociedade assim saturada de fé por todos os lados. A religiosidade popular não era só aquele evento de domingo de manhã, era a própria rotina das pessoas. Havia literalmente cruzes pintadas nos muros e um cruzeiro em cada porta da muralha como os famosos 4 postes, onde todo mundo parava para rezar antes de qualquer viagem. Tinha água benta em absolutamente todas as portas e procissões que não acabavam mais pelas ruas de pedra. Os símbolos visuais estavam em toda parte. E isso criava um ambiente onde a devoção popular vivia ameaçando transbordar para uma deformação total, para pura superstição. E por causa desse entusiasmo religioso quase fora de controle, as instituições tiveram que pisar no freio. Olhando a cronologia aqui, fica super claro como as autoridades tentavam dar um jeito nesse frenesi todo do público. Lá em 1559, o índice de livros proibidos da Inquisição teve que banir orações bizarras que não tinham fim e até práticas de necromancia. Pouco tempo depois, em 1563, o Concílio de Trento soltou decretos para regular de forma bem dura a veneração de relíquias e imagens. Enquanto isso, a gente vê uns pedidos reais, urgentes, tipo o de 1561, exigindo orações pela unidade. Era a igreja e o Estado tentando desesperadamente colocar limites numa sociedade cujo zelo espiritual estava beirando o caos. Olha só, o que é realmente interessante aqui é um exemplo surreal do absurdo que era essa obsessão com a vida após a morte. É o famoso legado de Robles. Um cara riquíssimo da cidade, completamente obcecado pela segurança da própria alma depois de morrer, deixou a fortuna dele para o mosteiro. Mas tinha uma condição terrível. Os restos mortais dele tinham que ser enterrados no presbitério da igreja e as monjas eram obrigadas a fazer uma vigília 24 horas por dia com uma vela acesa em cima do túmulo, para sempre. É um caso fascinante de como a ansiedade espiritual virava esses contratos ridículos e impossíveis. Na prática, o tal do Robles amarrou a grana dele a essa exigência sem fim e o mosteiro, claro, começou a sofrer demais com isso. Manter uma vigília eterna à luz de velas era um fardo esmagador para aquelas mulheres. Mas aí o cenário muda completamente quando a Teresa é eleita priora. A primeira atitude dela traz uma dose gigante de bom senso para a situação. Ela simplesmente para com essa prática absurda, na hora. Num ambiente altamente supersticioso, ela bate o pé e se recusa categoricamente a continuar um ritual tão exaustivo e irracional. Uma baita demonstração de clareza mental. E esse mesmo bom senso criava um contraste enorme e destacava bem a tensão daquela era. De um lado, a paranoia dos teólogos. Homens superletrados que estavam tão afundados em caças às bruxas e nesse medo doentio de demônios, que chegaram a forçar a Teresa a fazer gestos supersticiosos, tipo fazer figas com as mãos, tudo para afastar visões que eles achavam que eram malignas. Do outro lado, a realidade da Teresa, afirmando que os demônios são covardes, não passam de moscas. É muito doido observar que, historicamente, a mulher que tinha experiência espiritual questionada o tempo todo era infinitamente mais racional do que os intelectuais impondo superstições. Toda essa postura dela está perfeitamente resumida nessa afirmação maravilhosa, de devoções bobas, livre-nos Deus. Essa rejeição afiada, super espirituosa, captura toda a essência da luta dela contra o demonismo obsessivo do século XVI. Mesmo com a pressão gigantesca dos teólogos e toda aquela atmosfera mágica permeando o ar, ela manteve a agência espiritual dela intacta. Ela sacou perfeitamente que a verdadeira profundidade não precisa de medo obsessivo. Ela simplesmente filtrou todo o ruído tóxico da época. Então,
O ponto crucial é que descartar toda essa superstição foi justamente o que permitiu que ela alcançasse profundidades espirituais incríveis. As experiências místicas da Teresa não eram nada triviais, eram teologicamente e intelectualmente riquíssimas. Ela vivenciou a teopatia trinitária, relatou visões impressionantes da grandíssima beleza da face de Cristo e cultivou uma conexão complexa e super profunda com o mistério da Eucaristia. Tirando da frente a camada de medo e as devoções bobas, ela abriu um espaço imenso para um misticismo de altíssimo nível. Agora, em contrapartida a essas alturas místicas tão elevadas, os itens do dia a dia que a Teresa costumava abençoar formam uma lista fantástica. Água para viagens, queijo, figos, uvas, gente, até neve e fogo. Isso injeta um humor maravilhoso e uma humanidade gigantesca na história. Mostra que, apesar das visões, ela não vivia flutuando com a cabeça nas nuvens. Estava super enraizada no mundo físico. Abençoar um pedaço de queijo ou um punhado de neve revela uma mente que encontra o divino não só na alta teologia, mas nas coisas simples e charmosas da rotina. E essa habilidade de manter os pés no chão acompanhava a Teresa nas viagens. Ela literalmente pegava a estrada e saía em turnê com o divino. Em carroça de madeira simples, ela levava estátuas de Cristo, de Maria e de São José pelo país para que eles presidissem cada nova expedição de fundação de mosteiros. Ela abraçava o que havia de mais saudável na piedade popular, mantinha uma super devoção à água benta, organizava procissões felizes e botava todo mundo para cantar e dançar nas comunidades. Ela pegava o entusiasmo do povo e canalizava para uma devoção alegre e construtiva, deixando o pânico de lado. E isso ilustra brilhantemente a capacidade fenomenal que a Teresa tinha de juntar aquele alto misticismo intelectual com a piedade popular mais acessível. Olha só as palavras dela. É uma grande dádiva ver a imagem de quem com muita razão amamos. Por cada canto que dirigisse o olhar, eu a queria ver. Para ela, as imagens não eram ídolos mágicos. A água benta não era uma poção. Eram lembretes simples e declarações de amor. Ela não esnobava a fé visual das pessoas comuns. Muito pelo contrário, ela elevou essas práticas, provando que profundidade teológica e uma devoção palpável podem sim coexistir de um jeito lindo e muito racional. Toda essa trajetória incrível traz a gente para uma reflexão bem provocativa para os dias de hoje. Como a sociedade atual consegue encontrar um equilíbrio entre buscar grandes ideais super profundos e ainda aproveitar os rituais simples que mantêm os nossos pés no chão? A Teresa de Ávila navegou por um século de pura paranoia, equilibrando um intelecto brilhante com muito bom senso e alegria no dia a dia. Seja nas grandes filosofias de vida ou na rotina mais básica, tem uma lição valiosíssima aí. O desafio é perceber se as nossas ações estão sendo ditadas pela ansiedade do ambiente ou se a gente está abrindo espaço para valorizar aquilo que nos humaniza, como abençoar o queijo e a neve na nossa própria jornada. É uma reflexão e tanto para a gente levar adiante.